Javanautas, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre testes com JUnit 5, eu vou trazer para vocês o passo a passo de como fazer os testes da nossa controller. Vamos acompanhar comigo? Então, vamos lá para o nosso código. Copiamos a dependência, vamos abrir o IntelliJ. A dependência, então, como eu estou usando o Build Gradle, eu vou colocar aqui no Build Gradle. Como vocês podem ver, eu já coloquei a dependência aqui, tá? E já fiz o build do meu projeto. Caso você não tenha feito isso ainda, então cola a dependência no POM ou no Build Gradle e rola o build para carregar todas as dependências para o nosso projeto, toda a biblioteca do JUnit 5. Então, vamos começar. Aqui eu vou mostrar para vocês a minha controller. É uma controller bem simples. Ela tem dois métodos, então, o upload de documentos, que é um post, e um get, que são busca de dados profissionais. Para fazer os nossos testes, a gente vai aqui na pasta teste, que é uma pasta que geralmente já vem pronta aqui, já é criada quando a gente cria o projeto. Java, aqui ela replica o nome das pastas, com o exemplo Swagger. Vamos replicar exatamente a forma como está aqui. Então, vamos criar aqui um new package chamado API. Dentro da API, a gente vai fazer o Swagger Controller Test. New Java Class Swagger Controller Test. Ok, vamos adicionar para depois carregar no GitHub. A primeira anotação do JUnit 5 é o @extended with. E esse extended with, nós vamos estender quem? O nosso Mockito, para a gente usar o Mockito na nossa classe de testes. Então, extended with Mockito extensions. Depois, a gente vai começar injetando, mocando, né? Injetando a nossa classe controller, a verdadeira. Então, é a classe que a gente vai testar. Vamos injetar ela com @injectMocks. Depois, vamos trazer também as outras classes que são usadas na nossa controller. O que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de abrir as duas classes, uma ao lado da outra. Então, de um lado eu tenho a classe de teste e no outro lado eu tenho a classe que eu estou testando. Por quê? Porque eu consigo visualizar bem todos os métodos que eu estou testando e não me perco, não me esqueço de nada que seja importante. Então, aqui eu vou colocar private swagger service. Swagger service. Mocando a nossa service, que ela é utilizada, então ela é instanciada aqui na nossa controller. Depois disso, como a gente está fazendo o teste de controller, a gente vai trazer o mock MVC. Depois do mock MVC, a gente pode trazer aqui também mocado todas as classes que a gente usa para os testes. No caso aqui, a gente usa a classe pessoa, então vamos trazer aqui pessoa. Depois a gente usa também a idade para fazer um parâmetro no nosso endpoint get, depois vocês vão entender melhor isso. E a gente também usa a profissão como um enum. Então, vamos puxar ela aqui também. Vocês podem notar que o meu IntelliJ está configurado para importar todas as classes que eu vou utilizando aqui. Para começar os nossos testes, a gente pode começar trazendo tudo o que é importante para o teste, mas que pode ser carregado antes dos testes no @beforeIt. Tudo que eu posso carregar, tudo que eu posso trazer antes do nosso teste, eu coloco aqui no beforeIt. Por exemplo, se eu tenho um valor que está instanciado lá no meu IEM, eu trago ele aqui, ele vai ser carregado antes do meu teste. No nosso caso, a gente vai carregar um file, um documento, e vai testar se esse file está sendo carregado. Esse file, a gente pode mocar ele aqui no beforeIt e ele vai ser criado antes mesmo do teste inicial. Public void setup é o nosso setup. Aqui, se tiver alguma exception, ele vai pedir para nós.
Vamos começar chamando o mock MVC e chamando o mock MVC Builder. Esse aqui, que vai trazer o Standalone Setup, a gente seta a nossa controller. Também, a gente pode colocar aqui, build, e também o Always Do, aqui. Vou colocar aqui, always. Aqui a gente traz o print do, que é quem vai, é só aqui, já achou para mim, vamos importar, botou só um ponto aqui no build e fechar o nosso método. Então aqui já está o nosso mock MVC, é ele que vai começar o nosso método, ele que vai testar nosso controller. Ele é usado só para os controllers, para os outros métodos a gente não precisa fazer esse mock MVC. Depois aqui, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com file, com um documento. Então, para trabalhar com documentos, eu gosto de trazer o mock multipart file. Vamos chamar ele de file. Esse file, aqui a gente vai inventar, tá? Isso aqui é um file de teste, então pode se chamar qualquer coisa. Primeiro a gente vai colocar um nome para o nosso file, vamos botar teste 1. Depois a gente coloca o formato, ou seja, teste.pdf. Depois a gente traz aqui o formato do conteúdo. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com text plain value. E depois o conteúdo do nosso mock multipart file. No caso aqui, eu vou colocar um hello world.getBytes. Então aqui a gente tem, ó, a gente está mocando um file, está mocando um documento que a gente vai usar com o nome dele, teste1, o nome mais a extensão, aqui, teste1.pdf, o tipo de dado que a gente está trazendo, aqui a gente vai trazer um text plain, e o text plain, o conteúdo dele nesse caso é hello world, ok? .getBytes. Vamos fechar aqui. A gente já tem um file mocado para o nosso teste. Depois a gente pode ver aqui outros dados que a gente pode trazer como pessoa, mas no segundo teste a gente pode trazer ele aqui. Vou continuar os nossos testes, então, com o nosso primeiro método. Primeiro, @teste, public. Então, ele aqui, ele não importou ainda, vamos importar o @teste. Esse @teste, ele é um do Jupyter, ó, JUnity Jupyter, ok? É esse aqui que a gente vai importar. Então, public log. Aqui a gente vai dar um nome para o nosso teste. O nome, geralmente, ele tem a ver com algo que tu espera que esse teste faça. Então, por exemplo, assim, nesse caso a gente espera que o post aceite a requisição e que chame o método service. Então, vamos colocar aqui, deve aceitar a requisição e chamar a service upload documentos com sucesso. Esse nome geralmente é grande porque ele tem que mostrar para nós tudo o que a gente espera desse teste. Ele tem que ser muito didático, tem que mostrar assim, ó, eu vou bater o olho nesse teste e vou saber o que ele está querendo fazer. Por isso que esses nomes geralmente são bem extensos. Depois, a gente vai colocar aqui em 3 partes o nosso teste. A primeira parte é o quando alguma coisa acontecer, depois aquilo que acontece e por fim o que a gente espera que aconteça com esse teste. Então, primeiro a gente começa chamando o método when, ou seja, quando, vou importar aqui, quando eu fizer alguma coisa, o que eu espero. Nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Quando eu realizar o upload de documentos. Então, quando eu chamar o service.upload de documentos, eu quero um return response entity string, certo? Então, vamos colocar aqui, quando eu chamar o service, ponto,
upload de documentos, passando o nosso file, que a gente colocou lá em cima, a gente espera que retorne um response entity.ok com body documento carregado com sucesso. Se o método que a gente está chamando aqui não tiver um retorno, ou seja, ele for um método void, a gente não faz o then return aqui no final, como nesse caso aqui, ó, then return. A gente simplesmente chama um do nothing, assim. Do nothing, ponto when, coloca a service, coloca o método e finaliza aqui o teste. Então, esse aqui é para os casos que não tem retorno, é um método void. Se tiver retorno, when, e no final tu traz o retorno que ele está esperando. Então, nesse caso aqui, é a única coisa que acontece. Quando ele chamar o upload de documentos, a gente quer um response entity ok, certo? Então, é o único when que a gente vai chamar nesse caso. Depois a gente vai, nesse caso da controller, chamar o mock MVC, mock_mvc.perform, certo? Então, mock_mvc.perform. Como a gente está trabalhando com o método post, em regra, a gente chamaria aqui o post, passaria os dados do nosso endereço, passaria os headers, os parâmetros, os contents, os JSONs e verificaria se está ok. Como nesse caso a gente trabalhando com upload de documentos, a gente não vai chamar o post, a gente vai chamar o multipart, certo? O multipart, e a gente vai trazer aqui o endereço da nossa requisição. Esse caso aqui, o endereço da nossa requisição é só teste OpenAPI. Eu não coloquei endereço próprio aqui no post. Então, é só trazer o teste OpenAPI. Deixa as coisas aqui. Então, importa ali, multipart.teste OpenAPI. Depois disso, a gente coloca o ponto aqui, antes desse. Ponto file, aqui a gente traz o file, ou seja, o arquivo que a gente está carregando. Se a gente tiver headers, security, authorization, token, algum outro header específico, a gente coloca aqui um ponto header e traz aqui, por exemplo, se tivesse um security, eu ia colocar um authorization aqui e ia trazer um authorization, um valor mocado do authorization. Eu não tenho header na minha requisição, então eu não vou trazer. Eu só peço um file mesmo. Então, file, depois a gente tem um content type, ou seja, o conteúdo que a gente espera que a nossa requisição carregue. Nesse caso aqui, é um media type, multipart form data value, esse aqui. E, por fim, a gente fecha os parênteses e coloca o que a gente espera desse método. Então, primeira coisa, a gente espera um resultado. Mock result matchers.status.ok. Esse é o resultado que a gente espera do nosso método. E depois a gente só pede o retorno dele. Provavelmente aqui o que ele está nos pedindo é uma exception. Então vamos colocar aqui, trazer essa exception aqui no nosso método. Depois, aqui a gente trouxe o que acontece e quando acontece o que a gente quer aqui. Agora a gente quer os resultados, ou seja, vamos verificar se o resultado que a gente espera acontece ou não. O que a gente espera aqui? Então a gente chama o verify. E a gente diz o seguinte: eu espero que o service.upload de documentos seja chamado pelo menos uma vez, certo? Eu espero também que o service.upload de documentos seja chamado apenas uma vez, então no more interactions. E aqui a gente já está dizendo o que a gente espera do nosso método HTTP, ou seja, status ok, status sucesso. Então, vamos testar esse método e ver se deu certo o nosso teste.
a gente vem aqui, ó, Run Test, Run Swagger Test. Geralmente os primeiros ele demora um pouco mais, depois ele é um pouco mais rápido nessas requisições. E o nosso teste passou com sucesso. Aqui a gente tem o print do que a gente espera. Então o mock aqui, ele nos trouxe o status ok, o status 200, não teve erro. O nosso header então, o application JSON. O body, documento carregado com sucesso, que era o que a gente esperava aqui. Agora, a gente vai testar o nosso outro método da controller, que é a busca de profissionais por idade e cargo exercido. Ele busca dados profissionais, ele tem 2 parâmetros, profissão e idade, e chama a service busca pessoa, passando profissão e idade. O que a gente vai fazer nesse caso? Para começar, foi por isso que eu coloquei aqui, ó, pessoa, idade e profissão. Vamos mocar o pessoa, idade e profissão. Vou fechar aqui, falta fechar. Então, vamos começar mocando pessoa, é igual a new pessoa. Vamos trazer aqui um nome qualquer, João, a idade, 55 anos, profissão a gente tem um e pessoa, idade e profissão e salário. New Big Decimal, eu acho que a ordem está invertida. Salário, profissão. Então, a gente mocou pessoa. Depois a gente pode mocar a idade. Por quê? Porque aí a gente não precisa ficar repetindo o tempo todo isso. 55. E vamos mocar também a profissão, para a gente não ficar repetindo o tempo todo. Profissão que é isso aí. Então, a gente tem todos os dados que a gente precisa para o nosso teste já mocados, né? Então, não precisa ficar repetindo o tempo todo e nem declarando. Vamos copiar esse aqui para ser mais rápido. O que deve acontecer? Ele deve buscar os dados da pessoa de acordo com idade e profissão com sucesso. Para começar, esse método ele não chama upload de documentos, ele chama o buscar pessoa. Aqui, como a gente já mocou os dados, então vamos passar a profissão que a gente mocou e a idade que a gente mocou, não precisa ficar repetindo. E ele tem um retorno que é uma pessoa, que a gente já mocou também. Então, vamos colocar aqui o retorno pessoa que a gente mocou lá em cima. Aqui a gente estava esperando um método, uma lista de pessoas. Para a gente não precisar ficar formando uma lista de pessoas no teste, porque aqui não é importante isso, mas sim o método em si, a gente pode colocar esse collection single to list, que ele vai mocar essa pessoa como sendo uma lista. É ótimo para testes. Depois a gente vem aqui, mock MVC, perform. Aqui a gente não está tratando de multipart, não, e nem post, a gente tem um get. Então vamos trocar aqui para get. A URL do template do get é a mesma URL do nosso multipart. Se fosse uma URL diferente, a gente colocaria aqui, por exemplo, se fosse barra pessoa, por exemplo, a gente colocaria aqui. Não é o caso, a gente tem a mesma URL, então vamos deixar assim mesmo. Aqui a gente não tem um file, a gente tem um... Primeiro vamos começar com o content, e é o content type, desculpa, que nesse caso aqui é o application JSON.
E vamos colocar aqui todos os parâmetros. Aqui é a mesma coisa, se tivesse header, a gente coloca header, se for parâmetro, a gente coloca parâmetro. Se for um body, a gente coloca o body. Nesse caso aqui, a gente espera um parâmetro. Então, vamos colocar aqui parâmetro. O nome do parâmetro esperado, no nosso caso, vamos dar uma olhada lá na nossa controller, é profissão e idade. Então, vou colocar aqui o nosso parâmetro, profissão. E aqui a gente moca o que? A profissão. Ponto toString, porque aqui ele espera uma string. Mesma coisa aqui o parâmetro, idade. Aqui a mesma coisa, idade, ponto, toString, porque ele espera uma string. A gente tem dois content type, vamos apagar. Fecha um. Aqui é isso que a gente precisa. Então, a gente tem o quê? Um get, o URL do nosso get, o content type application JSON, diferente desse aqui que era multipart file, porque era um documento. Aqui a gente tem os parâmetros, profissão e idade. E o que a gente espera desse teste é que ele retorne um status ok, ou seja, sucesso na nossa requisição. A gente quer verificar também se a service é chamada uma vez, se a service busca pessoas por profissão e idade é chamada uma vez, e também quer verificar se ela não é mais chamada, ou seja, se ela é chamada apenas uma vez. Vamos verificar se o teste deu certo. Sim, teste concluído com sucesso. A gente tem a mesma coisa aqui. O status 200, não teve erro. O content type application JSON. O body que retornou. Ó, a gente buscou por profissão e por idade e ele retornou João, idade 55, salário 10 e profissão QA. E então o nosso teste 100% ok. Agora a gente pode fazer um teste, aqui a gente não tem na controller nenhum catch, não espera nenhum erro nessa controller. Mas a gente poderia fazer um teste seguinte, caso a profissão ou a idade não fosse passada na nossa requisição, a gente não tem que chamar a service, ou seja, se vier uma requisição sem a profissão e sem a idade, se não tiver parâmetros, a gente espera que dê um erro 400. Que é aquele status code 400 que a gente colocou lá no Swagger. Então, vamos fazer o seguinte, deve retornar erro 4xx caso não passados parâmetros obrigatórios. Aqui, na verdade, ele nem vai chamar, eu vou apagar. A gente continua tendo o parâmetro get, o mesmo URL template, o content type é o mesmo, mas a gente não vai passar o parâmetro profissão. Vamos apagar. Só vai passar o parâmetro idade. O que a gente espera aqui? Um status 4xx. Client error. A gente também espera que a service não seja chamada. A gente espera que não haja interações na service. Então, verify no interactions na service. Vamos ver se isso vai dar certo. Certinho. O teste passou 100%, então a gente tem um status 400, por quê? Porque required request parâmetro profissão não está presente. Então, exatamente 100% testado. E aí, o que acharam do conteúdo? Se conseguiram entender o passo a passo sobre como fazer o teste da nossa controller, se inscreve no canal, deixa o like. Beijão!